Qual o tipo de conhecimento que pode nos impedir de atingir a verdade? Qual é o método mais adequado para o desenvolvimento das ciências? Para saber um pouco mais sobre as respostas dadas pelo filósofo Francis Bacon a essas questões, fica comigo que logo depois da vinheta a nossa aula é sobre isso. Bora lá! Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Jovens, antes da gente começar essa nossa aula de hoje, eu gostaria de convidar você que não está inscrito no canal a clicar no botão vermelho aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho para notificação dos novos vídeos, clique em gostei para dar uma força para o canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e não se esqueça de entrar lá no Instagram, Facebook e Twitter, @Filoespiral e conferir todos os conteúdos que a gente está produzindo lá relacionado à filosofia, em relação aos vestibulares, etc. Belezeira? Então, bora lá para a gente discutir um pouquinho hoje sobre um dos mais importantes filósofos do século XVII, o filósofo inglês Francis Bacon. Jovens, em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho quem foi o Francis Bacon, qual foi a sua vida, quais são as suas obras e quais as principais ideias, então, que esse filósofo desenvolve num campo que a gente costuma chamar de epistemologia, então, dentro da filosofia. Então, veja só. O Francis Bacon é um cara que nasce em 1561 em Londres, na Inglaterra. Mas, na verdade, ele nasce aos arredores da cidade de Londres, certo? Nasce em 1561, vem a óbito em 1626. Foi um filósofo que nasce numa família não muito rica da Inglaterra, também não é uma família muito pobre, seria algo mais ou menos como uma classe média inglesa, e que mais tarde acabou se tornando um grande amigo do rei Jaime I, um importante rei inglês. E ao se tornar amigo do rei Jaime I, ele também se tornou chanceler do seu governo. Então, Francis Bacon chegou a ocupar um cargo político bastante importante na sua época. Porém, já mais próximo do final da sua vida e também do seu mandato político, ele foi acusado de corrupção e afastado do seu cargo. E foram justamente nesses últimos anos de vida que o Bacon acabou se dedicando, portanto, a escrever os seus principais textos que acabaram influenciando a história da filosofia. Entre os mais lembrados, principalmente nos vestibulares, nós vamos lembrar de uma obra chamada Novum Organum, na verdade, uma oposição ou um texto que ele faz em referência ao texto Organum, escrito por Aristóteles. Então ele faz o Novum Organum, que seria o novo instrumento do pensamento, e também há um texto dele chamado Nova Atlântida, onde o Bacon acaba desenvolvendo aquela que seria a sua utopia política, acreditando que, portanto, o conhecimento ele precisa ser a base de o que seria uma nova supercivilização. Você provavelmente vai lembrar do Francis Bacon por conta da sua frase clássica, que diz: saber é poder. Veja bem, saber é poder. E essa frase do Bacon, ela ilustra muito bem o que o filósofo crê ser as bases de um novo método de conhecimento, seria o método indutivo, que nós vamos comentar daqui a pouco, e aquilo que possibilitaria, portanto, a formação de uma nova supercivilização ou uma nova Atlântida, como propõe o filósofo, certo? Vale dizer que o Francis Bacon costuma ser lembrado nos livros e nos vestibulares como um dos principais pensadores do empirismo, ou seja, é um filósofo que, portanto, acreditaria que a origem e fundamento do conhecimento estaria na experiência sensível, beleza? Então, muitos consideram o Bacon o precursor dos empiristas. E depois, vai ter o fortalecimento da corrente com filósofos como o John Locke ou como o David Hume. Beleza? Bom, e quais são as principais contribuições de Bacon aí para a história da filosofia e onde que ele quer chegar com aquela frase, então, do saber é poder efetivamente? Via de regra, para compreender o pensamento baconiano, a gente pode fazer uma divisão dele em duas partes. A gente pode entender a parte número 1, que seria a parte destrutiva da sua teoria, e a parte número 2 a gente vai chamar de parte construtiva da teoria baconiana. Beleza? Começando então pela chamada parte destrutiva, a chamada teoria dos ídolos em Francis Bacon. Ora, em primeiro lugar, precisamos entender o que é um ídolo. Ora, meus jovens, quando nós pensamos em ídolos, eu coloquei um pedestal aqui, inclusive, para lembrarmos. Ídolo, quando a gente pensa numa pessoa que a gente idolatra, é geralmente uma pessoa que nós colocamos num patamar superior. Quando nós idolatramos uma figura, um ator, um jogador, um artista, ou enfim, outros tipos de pessoas, quando nós idolatramos alguém, nós tendemos a colocar num patamar superior e não admitir críticas.
Quando nós colocamos um objeto em situação de idolatria, nós colocamos também numa situação de intocabilidade. Ou seja, também não admitimos que as outras pessoas falem mal dos nossos ídolos, não é verdade? Quando a gente é mais adolescentão, assim, naquela fase da pré-adolescência principalmente, a gente costuma ter bastante ídolo e nesse momento, quando alguém fala mal dos nossos ídolos, a gente costuma ficar muito nervoso, certo? Então, o que o Bacon está chamando de ídolos e qual é a importância dessa teoria para o pensamento baconiano? Os ídolos, na verdade, são os vícios e preconceitos que nós construímos em nosso espírito. São ideias viciosas, ideias preconceituosas que vão nos impedir de conhecer verdadeiramente a natureza. O Bacon fala que os ídolos eles podem ter origens distintas na nossa mente, mas que todos esses tipos de pensamentos eles podem ser prejudiciais quando nós vamos buscar um conhecimento mais adequado sobre a natureza. Ou vamos pensar o seguinte, gente: o Bacon, que é um filósofo do século XVII, está muito preocupado em formar as bases do que nós vamos chamar de ciência moderna. Então, o que acontece? Os ídolos são um obstáculo que nós temos, são ideias equivocadas que nós tendemos a formular, e muitas delas, inclusive, são até naturais, né? Digamos assim, é muito comum que a gente formule esses ídolos, mas eles, infelizmente, nos impedem de enxergar a natureza como ela realmente funciona, nos impedem de compreender a realidade como ela efetivamente é. O Bacon sugere que, ao identificarmos os ídolos em nosso espírito, nós deveríamos fazer uma faxina. Deveríamos nos livrar desses pensamentos equivocados, viciosos, preconceituosos, para que nós abríssemos, portanto, caminho para que um novo conhecimento fosse produzido via o método experimental indutivo, que eu vou comentar depois aqui, que é a segunda parte, que é a parte construtiva da teoria baconiana. Beleza? Então, para ajudar nessa faxina, o Francis Bacon ele acabou então demonstrando 4 tipos de ídolos diferentes. O primeiro tipo deles é chamado de ídolos da tribo, ou ídolos da aldeia em algumas traduções. Você fala, o que tem a ver ídolo da tribo, ídolo da aldeia? Como assim, né? É o xamã, é o pajé? Não, moçada, nada a ver, né? O ídolo da tribo aqui, ele está relacionado ao ídolo que surge no interior das diferentes comunidades. Segundo o Bacon, este tipo de ídolo é próprio da natureza humana. São ídolos que, como você vê aqui, são fundados na natureza humana. Você fala, como assim? É mais ou menos como se o Bacon dissesse que essa modalidade de pensamento vicioso ela fosse muito comum no interior das diferentes sociedades. São vícios, são preconceitos que nós elaboramos, geralmente a partir das nossas convivências e dessa leitura que a convivência traz sobre a natureza. Via de regra, nós consideramos os ídolos da tribo quando nós tratamos a natureza como um espelho da vida humana. Você fala, como assim, Lucas, tratar a natureza como se fosse o espelho da vida humana? Podemos dizer que é quando a gente faz uma leitura dos fenômenos naturais a partir de características antropomórficas. Então é como se a gente enxergasse a natureza como um espelho nosso, como se ela fosse um próprio ser humano. Quando você, por exemplo, interpreta que uma tsunami é sinônimo de uma vingança que a natureza realiza sobre os homens. Quando você imagina que uma pandemia, né, é fruto de uma natureza que está também insatisfeita com o homem e está tentando castigar. Ou quando você imagina, por exemplo, que a chuva que ocorreu no final de semana foi porque você mandou o seu carro lavar. Ou seja, a gente cria algumas falsas ideias que quando né, a gente coloca em prática para compreender a natureza, claro, algumas delas podem até soar inofensivas, mas se você for pensar, não dá para você compreender o ciclo da água ou entender a formação de chuvas a partir de pessoas que lavam seus carros, certo? O fenômeno da chuva tem a ver com o movimento das massas de ar, tem a ver com altitude, tem a ver com temperatura, tem a ver com clima. Então, tem a ver com uma porrada de coisa que, inclusive, nem cabe para nós aqui ficar discutindo. Mas entende? Não tem a ver com lavar o carro. Só que a gente tende a achar que a natureza é mais ou menos como se fosse um ser humano. A gente tende a achar que, por exemplo, as árvores são boas porque elas nos oferecem oxigênio, como se a árvore tivesse opção. Cara, a árvore não escolhe te dar oxigênio. A árvore passa por um processo físico-químico que nós chamamos de fotossíntese. A luz incide sobre a folha dela e ela vai acabar liberando oxigênio no resultado. Não porque ela quer fazer bem para mim ou para você, mas simplesmente porque é assim que a natureza funciona. Então Bacon entende que essas interpretações humanizadas, elas podem impedir que a gente conheça a natureza como ela efetivamente funciona. Esses são os chamados ídolos da tribo. Segunda modalidade, são os chamados ídolos da caverna. Os ídolos da caverna, segundo Francis Bacon, correspondem às convicções íntimas que os indivíduos possuem. Segundo o filósofo inglês, todos nós
somos protagonistas de nossas vidas e, claro, nós temos experiências que nos são únicas, né? Pense que as viagens que você fez, que as conversas que você teve, as séries que você assistiu, os livros que você leu, todos eles foram construindo uma visão de mundo muito particular, uma visão de mundo que é a sua. E nada de errado quanto a isso. Não há problema em a gente ter algum tipo de convicção íntima. Só que para o Bacon, o problema é que algumas pessoas transformam essas experiências, ou às vezes até essas habilidades que nós adquirimos ao longo da vida, e supervalorizam e idolatram, portanto, essas habilidades. O problema de você supervalorizar a tua visão ou a sua habilidade é que você acaba deturpando a realidade. Você achar que por conta de uma coisa que você saiba fazer, ou de uma coisa que você testemunhou, de repente assistindo um documentário ou lendo um livro, que aquilo vai, então, ser uma verdade absoluta, certo? Ou que as suas experiências de vida lhe permitirão, portanto, dizer que o que você pensa é a verdade e o que quem pensa diferente está errado. O Bacon falava do ídolo da caverna como os homens presos aos seus pequenos mundos. Eu gosto particularmente de entender ou atualizar, vamos dizer assim, esse conceito baconiano, uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, né? São aquelas pessoas meio presas às suas bolhas, né? As pessoas elas criam uma série de convicções, de opiniões muito pessoais e estão presas nessas convicções. E o Bacon fala que isso é muito perigoso, porque quando nós pensamos na produção do conhecimento científico, a minha opinião, a minha sensação, a minha impressão sobre a realidade, ela pode ser deturpada, fragmentada ou até mesmo deficitária. Então, isso vai impedir que a ciência produza efetivamente um conhecimento verdadeiro. Então, outro ídolo para a gente fazer uma faxina e se livrar. O terceiro modelo de ídolo será chamado de ídolo do mercado. Podemos encontrar também a nomenclatura ídolos da praça, certo? Alguns livros trazem a nomenclatura ídolos da praça, ou também podemos chamar de ídolos do foro, né? Ou do fórum, para usar a expressão em latim. São os ídolos do espaço público. Nossa, mas a que se refere o Bacon quando fala de ídolo do mercado? Jovens, definitivamente o mercado não é o espaço cheio de prateleiras que nós frequentamos semanalmente em busca de alimento. O mercado aqui ele lembra muito, por isso que eu coloquei essa imagem, as feirinhas, feirinha de rua, certo? As feirinhas onde sim, as pessoas também adquiriam alimentos, mas às vezes podem adquirir artesanato e tal. Na verdade, o mercado ou a praça é o ambiente onde a linguagem sofre muitas adaptações. E Bacon então denomina os ídolos do mercado aos maus usos da linguagem, às formas equivocadas de nós utilizarmos as linguagens. Como assim, Lucas? É quando nós então apelamos para uma linguagem muito inapropriada na hora de se comunicar. Quando usamos, por exemplo, termos que são ambíguos, quando usamos gírias, quando usamos regionalismos, isso acaba prejudicando a coesão da tua fala, do teu pensamento, e isso pode prejudicar a comunicação que você está tendo com outra pessoa. Se você está produzindo conhecimento científico, você precisa ser muito técnico. Pensem, por exemplo, meus jovens, que quando vocês estudam biologia, a gente aprende um fenômeno, não, a gente aprende uma coisa que a ciência biológica aplicou, que é a taxonomia. Ou seja, você atribui nomes em latim para as espécies, né, para, enfim, para cada tipo de ser vivo, para que você, ao fazer a tradução de um trabalho, ou para que, quando você for produzir qualquer tipo de material, independentemente da tradução que você estiver lendo, se está em português, alemão, francês ou inglês, você não vai ter nenhum tipo de deturpação, né, no objeto de estudo. Então isso tem um pouco a ver com os ídolos do mercado de Bacon. Se nós escrevêssemos, por exemplo, um trabalho na biologia falando dos doguinhos, né? Doguinho é uma forma como a gente às vezes se refere aos cães, né? Então, na verdade, na biologia vai ter que falar o quê? Vai fazer um trabalho sobre o Canis lupus familiaris Venus flowers sp, né? Não sei, eu tô brincando, eu não lembro mais essa questão da taxonomia direito, mas é mais ou menos essa pegada, certo? Você tem que pensar também que alguns regionalismos que nós utilizamos, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos exemplos muito divertidos, inclusive, né? Em um lugar os caras vão chamar, por exemplo, aqui em Londrina, onde eu moro, a gente vai chamar o lugar onde você guarda a caneta de estojo. Mas aqui na capital do Paraná, que é Curitiba, por exemplo, o pessoal chama isso de penal, né? Isso geralmente dá uma confusão danada quando um vai para um outro lugar e não sabe dessa tradução diferente. Então, o que que acontece? Essas variações linguísticas, quando são aplicadas num trabalho científico, elas podem ser muito prejudiciais. Então, Bacon entende que é preciso ter um cuidado com a linguagem e se livrar desses vícios linguísticos que podem atrapalhar o conhecimento. Ele, particularmente,
fazia, né, uma crítica a termos, por exemplo, utilizados na filosofia aristotélica, como, por exemplo, o termo sorte, que na verdade era muito utilizado na época dele para falar de algumas coisas, ou termos como o primeiro motor, que é utilizado na filosofia de Aristóteles para falar sobre a origem do universo. Então, Aristóteles fala como é que você pode produzir uma filosofia séria, uma ciência séria, sendo que você admite que o princípio de tudo é um primeiro motor, sendo que nós nem sequer sabemos o que realmente é um primeiro motor. Então, Bacon entende que a filosofia precisa tomar cuidado e a ciência, idem, com a linguagem que ela utiliza. Termos imprecisos prejudicam a comunicação. Maravilha? O quarto e último tipo de ídolo que a gente menciona, ou que o Bacon vai mencionar, são chamados ídolos do teatro. Em alguns livros eu cheguei a ver já a tradução ídolos da autoridade, muito embora do teatro seja mais comum. Ora, o que são os ídolos do teatro? Segundo o filósofo, representam a nossa adesão a sistemas de pensamento. Para Francis Bacon, quando nós pegamos uma teoria de um determinado autor, uma determinada corrente de pensamento, e colocamos ela numa posição de inquestionabilidade, nós incorremos no chamado ídolo do teatro. Por quê? Porque, na verdade, todo sistema de pensamento, seja ele um sistema aristotélico, seja ele um sistema liberal, marxista, seja um sistema platônico, não importa. Sistemas de pensamento são invenções de indivíduos, que podem, claro, ser produto de muitos estudos, mas são sempre produtos de mente humana. E o problema de você transformar a teoria de um determinado autor numa teoria absolutamente intocável, num ídolo, é que você acaba prejudicando o desenvolvimento científico. Porque as teorias estão sujeitas, por exemplo, a erros, a imperfeições. Veja, Bacon, para variar, vai fazer uma crítica ao filósofo Aristóteles, que depois de 2000 anos teve o seu modelo questionado. Veja, Aristóteles produz os seus textos em meados do século III a.C. E ainda no século XVII, depois de Cristo, que é quando Bacon viveu, ainda tinha muita gente que não admitia que você questionasse Aristóteles. E aí o Bacon ficava incomodado. Não é possível que esse homem escreveu um negócio há 2000 anos atrás e ninguém consegue provar o contrário, e ninguém pode questionar, porque senão, né, passa vergonha, né, é reprimido. Então ele entende que a idolatria a sistemas de pensamento é perigosa. Não que você não possa gostar de uma teoria ou de outra, ou até usar uma metodologia dentro da ciência, mas o problema é você se fechar nesse pensamento. Então ele entende que os sistemas doutrinários, os sistemas de pensamento, eles podem, às vezes, como um teatro, obscurecer o nosso intelecto. Às vezes ser apenas uma representação da realidade, mas uma representação deturpada, certo? Então, o conhecimento ele depende muito mais de um diálogo de teorias ou da possibilidade de você não se fechar necessariamente no pensamento de um único autor ou de uma única corrente de pensamento. Beleza, gente? Então, primeira parte da nossa aula, os 4 ídolos de Bacon, vícios e preconceitos que concebemos e que devemos, repito, fazer uma faxina. Devemos nos livrar desses ídolos para conseguir buscar o conhecimento verdadeiro. Assim que a gente identifica esses 4 ídolos em nós, Bacon então diz que nós abrimos alas para o método do conhecimento que traria a verdade sobre a natureza e sobre o mundo. E aí ele vai propor, vamos entrar no que a gente chama de parte construtiva da teoria baconiana, é aí que ele vai falar, portanto, do chamado método experimental indutivo. Veja, gente, o título ele é muito autoexplicativo, tá? Método experimental indutivo. Método é um caminho, método é um jeito de fazer alguma coisa, certo? Experimental é porque, segundo Francis Bacon, o contato com o mundo, a experiência, o teste é fundamental para que a gente possa produzir um conhecimento mais seguro, mais sólido. O problema de muitas pessoas é entender, mas o que é o tal do indutivo ao qual o Bacon se refere? Jovens, de uma maneira mais simples, a gente pode entender o seguinte: o método indutivo ele vai na busca de um conhecimento sólido, e a gente percebe, vou abrir um parênteses aqui, a gente percebe que no século XVII essa é uma preocupação muito grande de muitos pensadores. Na verdade, as duas grandes correntes do século XVII em campo de epistemologia, elas têm essa preocupação. Os racionalistas, como Descartes, como Leibniz, como Spinoza, e os empiristas, como Bacon, o Locke e o Hume, estão preocupados em dizer qual é a origem e o fundamento do conhecimento, em que podemos nos apoiar para adquirir um conhecimento verdadeiro. E o Bacon vai fazer parte, assim como a maioria dos britânicos, do grupo que entende que a experiência é o que traz o conhecimento sólido.
Só que essas experiências, elas deveriam ser conduzidas por um raciocínio indutivo. Então, olha que interessante, ainda que ele seja um empirista, pelo menos segundo a maioria das classificações didáticas, ele entende que a experiência é o princípio e fundamento do conhecimento, mas a razão, ela tem um papel fundamental ao trabalhar de forma indutiva acerca dessas experiências. Você fala, Lucas, mas o que é induzir? Cuidado com os usos cotidianos ou com o uso da palavra indução, de repente, em outras áreas, como a física. Na filosofia, via de regra, nós podemos falar que a indução é um raciocínio lógico que vai partir de proposições de casos particulares que vão ser submetidos a uma repetição, e a partir da repetição de casos particulares, a gente pode estabelecer uma generalização. Gente, falando de uma forma mais simples, o que o Bacon estaria propondo com o chamado método indutivo é que a gente faça uma sucessão de vários experimentos parecidos, e se a gente detectar que nesses experimentos existe algum tipo de padrão, nós podemos transformar esse padrão numa lei geral da natureza. Lembrem-se que o século XVII é o berço do pensamento científico moderno. Né? Começa tudo lá mais ou menos com o Galileu, mas o Bacon, o Descartes, que são filósofos mais ou menos da mesma época do Galileu, estão justamente nessa preocupação de consolidar o pensamento científico como uma nova forma de produção de compreensão da natureza. Maravilha ou não? Então, método indutivo, fazer uma série de experimentos para você fazer uma lei geral. Ah, Lucas, como assim? Ora, eu poderia, por exemplo, pegar uma borracha como essa aqui, ó. Eu pego uma borracha como essa e aí eu jogo ela. Isso é um caso particular, é um evento único no universo. Né? Eu, Lucas, agora joguei uma borracha e ela caiu. Quando eu pego e jogo a borracha novamente diante destas câmeras, né, eu tenho um segundo evento. Quando eu jogo a borracha pela terceira vez, eu tenho um terceiro evento particular. E à medida em que eu vou jogando várias e várias vezes a borracha, a gente percebe que existe um padrão de que toda vez que eu solto a borracha com a minha mão, ela vai cair. Então o que acontece? A gente pode induzir, portanto, que toda vez que você solta essa borracha, ela vai cair. De certo modo, é assim que Bacon acredita que a ciência deveria produzir os seus trabalhos, certo? E muita gente vai ser influenciada por essa mentalidade baconiana. Vale dizer que não se tornou uma unanimidade no meio científico e no meio filosófico de que a indução fosse a mais adequada para a ciência. Né? Muitos filósofos vão questionar. O próprio David Hume, que é quase, né, um cara que vem um século depois aí do Bacon, ou filósofos contemporâneos como Karl Popper, vão fazer bastantes críticas, né, a este método, portanto. Tudo bem? Então, basicamente a gente tem essa ideia do método experimental indutivo. Para a gente começar a encerrar, né? Na verdade, uma imagem aqui para você entender um pouquinho melhor. Olha só, gente. O método indutivo ele pode ser talvez resumido nessas 4 etapas. Um caso particular, ele vai passar por uma repetição. Essa repetição ela pode nos levar à identificação de um padrão, e este padrão ele vai se transformar numa lei geral, portanto. Certo? Então veja só, você faz o experimento, você repete esse experimento algumas vezes, identifica o padrão e aí cria uma lei geral sobre determinado fenômeno. Certo? Em linhas gerais, isso seria o que a gente vai chamar de método indutivo. E aí, só para você entender, e por que ele propõe o método indutivo? Já também fazendo uma crítica à dedução utilizada por Aristóteles. Importante lembrar que no século XVII, a tradição da escolástica, que é uma tradição cristã aristotélica, teve muita influência, então, de todo o pensamento aristotélico. Então, foi o que eu falei para vocês há alguns minutos atrás. Durante toda a história da filosofia, foram quase 2.000 anos de pessoas utilizando a metodologia aristotélica de produção de conhecimento. E o problema para o Francis Bacon é que o método dedutivo, segundo o filósofo inglês, não é muito satisfatório na produção do conhecimento. Então, o que a gente precisaria fazer? Né? Propor o método indutivo. Para o Bacon, o grande problema da dedução é que ela simplesmente reafirma ou reforça conhecimentos que nós, na verdade, já possuímos. Nós já temos noção desses conhecimentos. Aí você fala assim, ah, Lucas, mas o que é o método dedutivo? O que é a dedução aristotélica? Vamos relembrar bem rapidinho, gente. Chamamos de dedução em Aristóteles o raciocínio lógico, vamos dizer assim, inverso à indução. Tá? Inverso assim com algumas ressalvas. Mas a gente fala que a dedução é quando você vai sair de proposições que são gerais para formular conclusões que são pontuais ou particulares. Percebeu que a definição é basicamente inversa à definição de indução? E aí o que acontece? Um exemplo que a gente tem do raciocínio dedutivo aristotélico era a dedução perfeita ou o silogismo.
Então, muitos de vocês devem lembrar dessa exemplificação do Aristóteles aqui, ó. Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Isto é um raciocínio dedutivo. Eu saio de uma proposição generalizante de que todos os homens são mortais e chego a uma conclusão pontual de que Sócrates é mortal. Segundo o Bacon, qual é o problema desse tipo de raciocínio? Simples. O problema desse tipo de raciocínio é que ele reforça algo que nós já sabíamos. Ou alguém ficou muito surpreso ao assistir esse vídeo de saber que o Sócrates é mortal. Você não fica surpreso, né, velho? Então, é o Bacon justificando a necessidade de você fazer experimentos particulares para criar leis gerais que permitam compreender a natureza. É aí, jovens, que se realizaria, portanto, o que a gente vai chamar de método experimental indutivo e também aquela máxima baconiana que eu citei no começo da aula. Saber é poder. Afinal de contas, de posse desse novo método, livre dos preconceitos dos ídolos, nós teríamos então a possibilidade de criar uma nova supercivilização com conhecimentos jamais vistos na história da humanidade. Pelo menos era isso que o Bacon imaginava em meados do século XVII. Maravilha, meus jovens! Ficou bem claro para vocês aí? Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Espero que você tenha compreendido plenamente cada conceito da filosofia de Francis Bacon, o nosso querido Chico Toicinho. Brincadeira, né? E a gente se encontra então numa próxima videoaula do Veste Espiral e por hora eu vou me despedir. Mas só não se esquece, se você não está inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho para notificação dos novos vídeos, clica em gostei se você curtiu esse vídeo, compartilha com mais pessoas que precisam entender um pouco mais do empirismo baconiano e, claro, segue as nossas páginas lá, Instagram, Facebook e Twitter, @filoespiral. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!